Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu vou trazer um assunto de alerta aos pais, um assunto ao qual Deus me deu uma visão, né, por misericórdia, sobre a festa do Halloween, né? Essa festa que será comemorada agora, dia 31, né? É comemorada dia 31 de outubro, e Deus me deu essa visão para alertar aos pais e também alertar alguns cristãos, né? Porque infelizmente estamos vendo muitas igrejas, muitos cristãos aderindo a essa festa, né? Fazendo dessa festa, ressignificando, né? Não sabendo muitas vezes a origem macabra, a origem satânica que tem essa festa, que se a gente for ver, não tem nada muito oculto também, né, nessa festa, não é algo que seja, é algo claro que a gente consegue ver que é do mal, que não são coisas boas, né, a gente consegue enxergar, não é nada subliminar, não é nada oculto, mas infelizmente tem muitos aderindo, né, sendo influenciados pelo mundo, onde quando nós, igreja, tínhamos que influenciar o mundo, né? Mas muitas igrejas a gente está vendo aí trazendo essa festa de Halloween com o intuito de evangelizar, de ganhar almas, né? Segundo eles, mas trazendo essas coisas, né? Materiais, os brinquedos, as fantasias que usam, né? Não entendendo o peso espiritual, né? Do que é a gente como cristão, que entende da palavra de Deus, está comemorando uma festa dessa no dia 31, né? Ainda que seja com outro intuito, mas quando eu sei a origem da festa, quando eu entendo o que não precisa nem a gente ir muito ao fundo da origem, mas eu vou dar um resumo mais ou menos da origem da festa de Halloween, mas a gente já consegue enxergar que é uma festa macabra, que é uma festa que remete à morte, né, que remete a espíritos malignos, enfim. Né, mas hoje é um vídeo rápido só para trazer essa visão que Deus quer falar de alerta para alerta, né, a pais, pai, mãe, né, que leva seus filhos, que veste seus filhos assim. Então eu vou falar aqui breve um resumo da origem da festa, né? A origem da festa do Halloween foi lá na cultura dos celtas, né? Celtas são um povo que morava ali entre Irlanda, Inglaterra e França. E ali eles, do dia 31 para o dia 1º, era a virada de uma estação para outra, né? E na virada daquela estação, naquele dia, eles diziam que eram liberados, né? Os mortos eram soltos, né? O espírito da morte liberava alguns espíritos mortos para voltarem naquele dia para pegarem os vivos que ficaram. E o que é que eles faziam? Para confundir os espíritos malignos, eles se vestiam de espíritos, né, também de caveira, espírito da morte, de bruxa, aquelas coisas, aquelas fantasias horrorosas, para confundir aqueles espíritos mortos, que eles também eram espíritos que estavam mortos, né, e que estavam ali vagando pelas casas, batendo nas casas, né, e os estudiosos, né, dizem que eles, para aplacar, olha só, para aplacar a ira do espírito da morte, porque o espírito da morte liberava aqueles espíritos para pegar os vivos, que ficaram vivos. Então, para aplacar a ira do espírito da morte, eles davam doces, né? Ofereciam doces, né? Dava aquela troca, né? Para que eles não pegassem os vivos que ficaram, né? Os seus familiares vivos que ficaram. Então, eles se fantasiavam daquele jeito para confundir os espíritos malignos que também estavam por ali soltos vagando. Então, essa é a origem da festa de Halloween. E ali eles colocavam também as abóboras com vela, né, para poder iluminar o caminho. Eles também invocavam uma entidade, né, que era de uma mulher, para ela poder estar ali fazendo consulta aos mortos. Né? Eu vou trazer até uma passagem da Bíblia que fala sobre isso. Então ali eles invocavam, era invocação aos mortos. Mortos, espíritos malignos mortos eram liberados para pegar o povo que ficou vivo, as pessoas que ficaram vivas, matar. E eram também invocação aos mortos para estar ali fazendo aquela consulta aos mortos, né? Então
essa é a origem da festa do Halloween. Então eu vou ler aqui para vocês em Deuteronômio 18, que a palavra do Senhor nos diz assim, 18 do 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus dá a ti, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações. Abominações para Deus é coisa detestável, é coisa que Deus vomita. Não seja achado em ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem quem pratique a adivinhação, nem agoureiro, nem sortilégio, nem feiticeiro, nem encantador, nem adivinho, nem mago, nem quem consulte os mortos, porque é abominação para com o Senhor qualquer um que faz essas coisas. E por essas abominações o Senhor teu Deus lança estas nações diante de ti. Tem outra passagem que fala também sobre a necromancia, né? A necromancia é a consulta aos mortos, né? Então aqui Deus está falando que é abominação. Não traga, não aprenda segundo essas nações as abominações daquelas nações. Olha o que Deus está falando. Não aprenda com eles, porque são abominação, são coisas ruins que não vêm de mim. Então é o que a gente está vendo hoje, infelizmente. A igreja está aprendendo essas coisas, trazendo para dentro da igreja, trazendo para dentro de suas casas, né? Então, não consultei as mortos. Então, a gente já vê que é algo que não é de Deus, né? A gente, como cristão, nós sabemos que os mortos estão dormindo, né? Não estão vagando. Então, só um resumo breve do que é a origem da festa de Halloween. Halo quer dizer consagrar, adorar a algo, adorar alguém. Então, Halo quer dizer isso, consagrando, eles estavam consagrando, adorando aquela deusa ali, né, que consultava os mortos, adorando o espírito da morte. Então, é um breve resumo da origem, né, macabra da festa de Halloween, o porquê, né, nós como cristãos não podemos estar praticando, trazendo para dentro das nossas casas, vestindo nossos filhos, né, nossas filhas com essas fantasias, trazendo para dentro da igreja, né, que tem igreja sendo enfeitada com Halloween, né, enfim. Então, aqui está a origem dessa festa e vou falar breve aqui a visão que Deus me deu. A visão é mais alerta aos pais, né, do que Deus me mostrou, é um alerta mais aos pais. Eu fui arrebatada em sono e Deus me colocou assim, como se estivesse no céu, e embaixo era um parque de diversões, né? Um parque bem grande, né? Roda gigante, tudo. Parque de diversões, muitos pais e mães levando seus filhos e suas filhas para brincarem para essa festa, né? Para se divertirem nessa festa de Halloween, que era num parque. Então, para você ver como o inimigo, ele camufla as coisas, né? Ele coloca um tom de brincadeira, né, em tudo que vai fazer. É só brincadeira. É uma brincadeira, o que é que tem? Nada a ver, né? Como a gente vê muito hoje, muitos cristãos se justificando com esse nada a ver, né? Não tem nada a ver, é uma besteira, é só uma brincadeira, o que é que tem que fazer isso, o que é que tem que fazer aquilo. Enfim, e nessa brincadeira vão entrando as coisas sérias, né? Nessa brincadeira o inimigo coloca filmes que traz espírito do medo para a criança, coloca, a indústria ganha com isso, né? Porque fantasias, decorações, filmes, as festas culturais, né? Tudo em nome da cultura, né? As pessoas fazem tudo em nome da cultura. Mas nós, como os cristãos, a gente tem que saber, ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos a cultura. Aqui onde eu moro, na Bahia, tem uma cultura muito pesada, né? Então, assim, Deus aí me arrebatou e eu fiquei, tipo, assim, no ar, né? Só vendo, né? Vendo embaixo e vendo o mundo espiritual que acontecia aqui em cima, né? As crianças lá se divertindo, os pais se divertindo. E aí, abria um portal que saía o espírito da morte, né? O espírito da morte, aquele com aquele capuzinho preto e um machadinho na mão. E ele olhava para mim, dava uma risada bem sarcástica, né? Uma risadinha assim, e saía. Ia. Aí ele parava, olhava para trás e tipo fazia assim com a mão, né? Chamando o resto dos espíritos, e ali se abria outro portal que saía milhares de espíritos malignos, milhares, muitos espíritos, uma galera grande de espíritos malignos saíam daquele portal. E ali inundava aquele céu, o céu ficava todo preto, de repente estava todo preto, todo tomado de preto. As pessoas que estavam lá embaixo não conseguiam enxergar que estava preto, eles estavam lá brincando, estavam
distraído, né, desapercebido, dormindo, só estavam se divertindo, né, na festa e no parque. Mas a visão, né, espiritual, quando a gente vê o que acontece numa festa dessa, né, os principados e potestades que são ali liberados, né, o céu ficou não só preto, as nuvens pretas, como também preto de espíritos, pairando sobre aquele lugar, pairando ali só em cima daquele parque, porque estava acontecendo aquela festa de Halloween. E ali Deus me mostrou muitos pais e mães dando a mão aos seus filhos, levando seus filhos, dando risada, os meninos, as crianças felizes, né, fantasiadas, e os pais, sabe, como se estivessem cegos, né? Era isso que Deus me mostrava, os pais cegos levando, guias cegos, né, como diz a palavra, guia cego levando seus filhos, conduzindo seus filhos a uma coisa tão terrível, de um peso espiritual terrível, né? Então, mas na brincadeira, né, você vê que teve o parque para poder camuflar a brincadeira, para dizer que era uma brincadeira realmente, um parque de exposições, mas a festa, o peso espiritual que estava naquele lugar, as pessoas não conseguiam ver, porque estavam cegas. E era esse Deus aí que ia me falar, um alerta para dar aos pais, né, que se vir esse vídeo hoje, que venham ver esse vídeo hoje, né, que não leve seus filhos, né, para essas festas. Deus está dando um alerta, porque ali é liberado muitas coisas ruins, espírito de morte, espírito de medo, muitas coisas ruins na criança, né, na criança. Então, assim, fica o alerta, né, aos pais. Eu tenho, porque muitos dizem assim, mas são crianças, né, não entendem, só querem se divertir. Eu tenho uma neta de 7 anos e converso tudo sobre essas coisas com ela, né? Eu moro aqui em Salvador e aqui tem algo muito pesado, que a gente sabe, né? A cultura muito pesada dessas coisas também, né? Dessas seitas, né? Dessas coisas culturais. E aí eu converso com minha neta e ela entende perfeitamente tudo que a gente fala, né? A gente conversa aqui com ela, a gente mostra na Bíblia, né? Falando que é de Deus, as coisas de Deus, o que não é. Teve aqui em setembro, né? Tem algo muito forte aqui na cultura, que é de dar doce a crianças, né? Tem um dia. E ali naquele dia eu conversei com ela, né? Expliquei. E em relação também à escola, né? Que dá. E realmente, na escola dela deu o docinho. E aí ela trouxe pra mim, porque eu já tinha explicado a ela. Ela trouxe, me pegou, disse ela que pegasse, tudo bem, mas não comesse. E aí ela trouxe e me deu, né? Porque eu joguei fora. Mas comecem a explicar aos seus filhos, né? Na linguagem deles, na linguagem. Né? Eu explico a minha neta na linguagem dela, de uma criança de 7 anos, né? Até antes disso, né? A gente já conversava com ela sobre isso, sobre tudo que não vem de Deus. A gente explica a ela na linguagem da criança e a criança entende, viu? Não fique com medo de explicar, porque a criança entende. Então, que os pais venham conversar com seus filhos, não levar seus filhos para essas festas, porque tem um peso espiritual, é liberado muitas coisas, né, no mundo espiritual, para a mente das crianças, para a vida da criança, né, às vezes passa por coisas na vida, quando cresce, que não sabe por que foi, né, então foi setas que foram lançadas, né, naquele momento, espíritos de medo, setas de medo. Então, assim, fica o alerta para as crianças e alerta também aos cristãos, né, que infelizmente está crescendo muito os cristãos aderindo, a igreja aderindo às coisas do mundo, sendo influenciadas pelas coisas do mundo, quando a igreja tinha que influenciar o mundo, porque a Bíblia está recheada de modelos para a gente poder evangelizar, para a gente poder fazer, ganhar almas para Cristo de outras formas, não copiando as coisas do mundo, né? Então eu vou deixar só o último versículo aqui, que está em Romanos 12, né, que vai falar: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o perfeito. Amém? Não vos conformeis, a palavra do Senhor está dizendo para a gente não se conformar com as coisas deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para levar a palavra dele, para levar a verdade da palavra dele e não misturar a palavra de Deus, o sagrado e o profano. Não comer na mesa do Senhor e na mesa de Satanás.
A igreja está aqui para impactar o mundo, para influenciar e não ser influenciada pelo mundo. Amém, meus irmãos? Então, fica o alerta aqui para os pais, fica o alerta também para alguns cristãos. E se você quiser, você compartilha esse vídeo com pessoas, né, que agora precisam ouvir essa palavra, que não sabem, que estão cegas, né, muitas pessoas cegas, não conseguem ver realmente, por mais que esteja uma festa clara, né, que nos mostra morte, caixão, cemitério, tanta coisa ruim, mas muitos estão cegos ainda, né, levando seus filhos, comprando fantasias, fazendo festa dentro de casa, na escola, na igreja. Então, que a gente venha se alertar, né, que foi um alerta, né, por misericórdia de Deus, que Deus me deu e mandou vir aqui falar através desse vídeo. Então, que Deus abençoe a todos, que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém? Tchau, tchau.